Olá, lembra que eu falei para vocês que eu ia falar sobre as minhas experiências com visões, audições, né? E assim, no espiritismo. Hoje eu vim dar continuidade de falar sobre o livro, meu primeiro livro, na verdade, né? O primeiro livro, o que eu já contei para vocês, que eu comecei vendo a, um rapazinho que matava uma mocinha, tal. E passou, tive a visão também dos outros que ele matou o outro rapaz que estava com ela, tal. Eles eram meio que namorados ali e ele matou os dois. E nessa oportunidade, eu antes de saber o que aconteceu depois, eu pensei e pedi que eu gostaria de saber o que aconteceu antes. Por que tanta raiva? Por que tanta mágoa? Por que ele tinha esse desejo de vingança tão grande? E eu tive a oportunidade de ver, de assistir tudo isso, né? Agradeço muito por essa oportunidade. E o que aconteceu com esse pessoal aí? Nada justifica uma vingança dessa, né? Nada justifica um homicídio, esse homicídio duplo aí e tal. Não tem nada que justifique. Porém, dava para ver quando eu fui vendo eles assim, o crescimento deles, quando eu fui acompanhando, eu consegui ver também que eles sentia raiva às vezes deles dois, principalmente quando esse menino, esse que era o namoradinho dela, chegava, se aproximava deles, ele sentia esse ódio. Era visível, né? E aí eu quis saber o que aconteceu antes disso daí, porque nessa encarnação não havia acontecido nada. A não ser assim que ele tinha uma paixãozinha assim pela menina e o outro, afilhado dos pais dele, lá chegava e roubava a atenção dela, tal. Então, mas nada que justificasse uma atrocidade dessas. E aí eu quis ver a vida anterior deles, o que tinha acontecido. E vi, vou fazer um resumo do resumo do resumo aqui, né? E vi que essa moça era casada com o homicida. Eles se casaram muito cedo, era um casal assim muito bonitinho, viviam muito bem. E eles tinham dois filhos. Desse casamento, eles tiveram dois filhos que ainda eram crianças. E eles tinham tinha os amigos, as coisas assim, que às vezes acabava chegando um pouco mais tarde, né? Uma coisa assim que isso daí ela não gostava muito. Mas tudo bem, eles iam levando a vida deles mais tranquilo. Até que apareceu um vendedor na porta da casa dela, vendendo algumas coisas, né? E, e ele se encantou por ela. No primeiro momento, ela ficou até um pouco assustada, apesar de ter percebido tudo, porém, ela não deu muita atenção para ele. Mas esse rapaz, ele ficou assim, meio que, vamos dizer, apaixonado por essa moça que era casada e que tinha dois filhos e ah, ele deveria ter se afastado imediatamente. Não foi o que ele fez. Ele começou a tentar uma conquista. E aí ele foi voltando algumas outras vezes, até que chegou um dia que ele conseguiu, assim, ele era muito galante, né? Um rapaz muito bonito, tinha muitos conhecimentos e era vendedor. Vendedor, eles sabem conversar muito bem, né? Conversam muito bem. E aí ela acabou cedendo. E na primeira vez que eles se encontraram, eles, o marido dela pegou. Ele chegou e pegou os dois juntos. O que eles fizeram? Eles fugiram. Só que ela havia deixado os dois filhos, né, na casa dos pais. E eles fugiram e não deu tempo levar as crianças, fugiram só os dois. Enfim, eles tiveram uma vida de casal, normalmente, no outro local que eles foram. Tiveram outros filhos, ele não tinha filhos ainda, né? E teve com ela alguns filhos.
eu não me lembro se foram 2 ou 3. E esses filhos foram crescendo, só que, como todo mundo sabe, um filho não substitui o outro. Então, na cabeça dela, ela sempre estava sofrendo por causa dos 2 filhos mais velhos, do casal de filhos mais velhos. Ela teve depressão, conforme o tempo foi passando e ela não conseguia voltar, ela tinha muito medo e ela não conseguia voltar e ela foi ficando muito doente. Até que um dia ela resolveu sair e ir em busca desses novos filhos, enfrentar mesmo, e mesmo que ela fosse morta, ela queria correr o risco. Quando ela chegou no local, ela foi sozinha. Quando ela chegou no local, ela viu que a casa tinha pegado fogo. E aí ela foi saber dessas coisas. Aí os pais já não moravam mais lá, ela não tinha tido mais contato com os pais também. E aí ela encontrou uma moça que foi amiga dela, da adolescência, da juventude ali. E a moça disse para ela que naquele dia o rapaz tinha colocado fogo na casa e morreu lá dentro. E ela entrou em pânico, tudo, e passou mal, não deu nem tempo a moça avisar que as crianças não estavam lá. Lembra que ela tinha deixado as crianças na casa da mãe? Quando ela viu, enfim, ela teve a oportunidade, não dá para contar o livro aqui, a história, né? Ela teve a oportunidade de rever os filhos, porém, ela não conseguiu o que ela veio buscar, que era o perdão deles. E aí ela acabou morrendo e sem esse perdão que ela tanto almejava. Mas, e eu assim, tem bastante coisa aí no livro, a história é bem legal, assim, né? Apesar de ter vários problemas, depois ela volta mais algumas vezes, enfim. Mas eu tenho mais uma coisa para falar hoje com vocês, sobre a guerra espiritual que nós estamos tendo. Nós estamos tendo uma guerra onde todas as pessoas estão sendo assim abordadas, estão sendo essa guerra, o pessoal nós falando, o pessoal da luz, o pessoal da escuridão, né, das trevas. Esse pessoal das trevas, da escuridão, eles estão assim atacando todo mundo. Eles não têm qualquer um. Só que os cristãos estão sentindo mais. E eu não estou falando assim somente dos cristãos espíritas. Eu estou falando dos cristãos católicos, dos cristãos evangélicos. Por quê? Porque às vezes a pessoa que não busca nada, às vezes não busca conhecimento, não busca estudo, não busca Deus, ela sente também, ela sente que a vida dela tá ruim, que ela tá mais lerda, ela tá mais nervosa, ela tá tentando, qualquer pessoa que chega perto dela, qualquer coisa, deixa ela nervosa. Então, todo mundo está sentindo isso. A diferença é que os cristãos sentem mais. Sente mais e sabe, entende mais o que está acontecendo. Então, nós precisamos nos cuidar. Se vocês observarem, dentro dos centros espíritas, às vezes tem alguns atritos chega a ter atritos. Dentro das igrejas, a cúpula da igreja vem tendo atrito, da igreja evangélica também. Então, todo lugar vem tendo atrito. E vem tendo atrito também dentro das empresas. Tá? Aí você pode falar assim, não, mas sempre teve atrito nesses lugares, dentro das empresas. Mas está aumentando e a tendência é aumentar cada vez mais. Então, eu quero pedir para que todos nós possamos fazer mais oração, entrar mais em oração, conversar mais, ter mais paciência, para que nós possamos vencer as trevas e ter assim um país melhor, uma pátria melhor, um mundo melhor, certo? Eu volto falar em outro vídeo posso falar mais sobre o meu livro, o meu trabalho. Tá bom? Então, até a próxima vez.